Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael aqui mais uma vez, hoje para nossa aula de máquinas térmicas, nossa videoaula número 5. Espero que todos estejam bem aí e dispostos para mais uma das nossas aulas. Hoje o conteúdo é falar um pouquinho de estequiometria da combustão de combustíveis, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, um pouquinho também a respeito da quantidade de ar necessário para fazer uma combustão adequada, dentro do contexto, né, de trabalhar-se com máquinas térmicas, principalmente aí caldeiras ou mesmo motores de combustão interna, né, onde a gente precisa dos combustíveis, tem diversos combustíveis sendo utilizados e é preciso saber um pouquinho a respeito das reações que acontecem. Beleza? Vem com a gente, tem bastante coisa para a gente ver aqui bem. Vamos lá então para nossa aula. Então, primeiro, né, dar uma retomada. A gente já viu na aula passada a respeito de combustíveis, um pouquinho do conceito de combustão, mas acho que é válido a gente relembrar, né? Então, pegando aí, por exemplo, uma definição do dicionário, né, do Webster aí, a gente vê que combustão pode ser definida da seguinte forma, né, como a oxidação rápida, gerando calor, ou ambos, calor e luz, né? Também pode ser considerado uma oxidação lenta quando acompanhada aí, ó, por pequena liberação de calor e sem emissão de luz. Para os propósitos aqui da nossa disciplina e do uso do contexto aqui de máquinas térmicas, nós vamos nos ater aí à primeira definição, a primeira parte da definição, que se trata da rápida oxidação, né? Então, esse é o que a gente vai entender como sendo a combustão, né? Porque é o contexto dos equipamentos de combustão aí que a gente utiliza nas aplicações industriais, tá certo? Bom, pensando nessa definição, é intrínseco, né? Está atrelado a ela a importância das reações químicas, né? Já que eu estou falando que é uma rápida oxidação, eu estou falando de uma reação, né? E essa reação, que são as reações de combustão, né? Que são reações de oxidação também, compreende o que? Um processo de combustão, né, que converte a energia armazenada nas ligações químicas que estão presentes nos combustíveis, né, em energia térmica. E essa energia vai poder ser utilizada de diversas formas, tá ok? Bom, nas reações de combustão aí, essa rápida oxidação dos elementos do combustível resulta no que? Na liberação de energia à medida que os produtos de combustão são formados. Então a gente tem um combustível, né, no seu estado estável ali, e aí quando ele é submetido a um processo de combustão, vai acontecendo, né, a conversão desse produto, desse reagente, né, para gerar os produtos da combustão, né, que a gente deseja que sejam dióxido de carbono e água. Seria o ideal, que formasse apenas esses dois componentes, né? Mas nem sempre isso acontece. Por que nem sempre isso acontece? Porque nos combustíveis comuns, aí, os elementos que a gente utiliza como combustível, né? As substâncias que a gente utiliza como combustível, elas possuem diversos elementos combustíveis em sua composição química. Quais são os principais, né, que a gente tem que levar em conta quando está pensando numa reação de combustão? Os principais, mas não são os únicos, mas os principais são o carbono, sem dúvida, o hidrogênio e o enxofre, tá certo? Que nós já falamos um pouquinho na nossa aula passada aí, onde falamos de combustão em combustíveis. O enxofre ele tem um poder calorífico significativo, ele contribui um pouco aí para gerar calor quando queimado, né? Quando oxidado, né? Porém, o enxofre ele é indesejado nos combustíveis. E ficou inclusive como parte da tarefinha de vocês lá, que era para pesquisar o quê? Por que o enxofre é indesejado? Principalmente, os principais motivos. Primeiro, ele é um reagente que quando gera lá SO2, é um componente tóxico que faz mal, que se em contato com água inclusive, né, em um meio úmido, pode formar a chamada chuva ácida, né, acaba formando ácido sulfúrico. Então isso já não era desejável.
E porque justamente por essa a possibilidade de formar aí ácido sulfúrico, ele também é muito corrosivo, né? A presença do enxofre nas instalações, nas tubulações, por exemplo, é muito corrosivo, então não é desejado de forma alguma, mesmo para o motor de um carro, né? Não é interessante que o combustível possua enxofre, porque durante o processo de queima ele vai proporcionar também uma oxidação do motor, certo? Bom, aqui falando um pouquinho de estequiometria da combustão, que é o principal tema aqui da nossa aula de hoje, né? A gente precisa ter alguns conceitos bem claros em mente aqui primeiro. O primeiro deles é a combustão completa. O que é uma combustão completa, né? Dizer que uma combustão foi completa é dizer que todo o carbono que está presente no meu combustível foi queimado de tal forma que venha a gerar, né, como produto dessa reação, o dióxido de carbono, CO2. Além disso, que todo o hidrogênio presente, ao ser queimado, também forme água, H2O, ele seja todo convertido, né? Então, a reação com oxigênio do hidrogênio forma água. Todo o enxofre que eventualmente esteja presente no nosso combustível seja queimado de forma a gerar, né, a dar como produto de combustão aí o dióxido de enxofre, SO2, certo? E demais elementos combustíveis que eventualmente façam parte da composição química do nosso combustível, que eles sejam completamente oxidados, né? São outros elementos que podem estar presentes, que são combustíveis, que eu não citei aqui, porque estou preferindo deixar como evidência esses três: carbono, hidrogênio e enxofre, tá ok? Bom, por alusão a isso aqui, é fácil de pensar, se essa é uma condição para que nós tenhamos uma combustão completa, quando isso não ocorrer, ou quando essas condições não são completamente atendidas, como está escrito aí para vocês, ó, a gente diz que essa combustão é incompleta, o que não é desejável, mas que na prática muitas vezes é o que ocorre, né? Na maioria das vezes a gente tem reações que acabam por ser incompletas, ok? Bom, ainda falando de estequiometria de combustão, ó, veja, outro conceito importante que nós tenhamos em mente, né? Quando a gente tem o oxigênio consumido, né? Quando a gente vai fazer uma reação de combustão, a gente precisa do combustível, precisa da centelha, né? Para fazer o fogo, entre aspas, né? E precisa do comburente, que é o oxigênio. E aí a gente tem que ter em mente o seguinte, né? Quando esse oxigênio consumido ele é o necessário e suficiente para proporcionar a reação completa, né, queimar completamente os elementos combustíveis que estão no nosso combustível, na nossa substância, a gente diz que essa reação, quando ela acontece direitinho aí, ela é uma reação estequiométrica. Cuidado para não confundir uma reação completa com reação estequiométrica. O que eu quero dizer com isso? Uma reação estequiométrica é uma reação perfeita do ponto de vista químico, que todo o oxigênio que eu tenho disponível no ambiente reage ali com o meu combustível de uma condição ideal, vamos assim dizer. Então o que acontece? Se não houvesse nenhum problema, nenhuma ineficiência no processo, eu precisaria lá para converter o carbono que eu tenho no meu combustível, eu precisaria de tantos oxigênio, né? E o hidrogênio também, a água, o enxofre, a dióxido de enxofre. Eu precisaria exatamente de tantos mols correspondente àquela quantidade de combustível que eu tenho inicialmente. Então veja, essa reação chamada estequiométrica, então, não leva em conta problemas que a gente tem, por exemplo, só para vocês entenderem melhor. Quando a gente faz uma reação de queima, inevitavelmente o processo não é 100%. Eu não consigo pegar todo o combustível, queimar ele perfeitamente. Às vezes consigo queimar ele perfeitamente, mas eu não consigo pegar pelo balanço químico e fazer exatamente, preciso para queimar o carbono que tem aqui, o hidrogênio que tem aqui, eu preciso de tantos mols de oxigênio. Eu coloco exatamente essa quantidade de oxigênio e ela reage perfeitamente. Por que isso não acontece?
Muitas vezes pela forma como a reação em si acontece, né? Veja, se eu tenho lá, por exemplo, um monte de cavaco que eu vou queimar para gerar, eu quero queimar, né, na minha caldeira, na minha fornalha da caldeira, e para isso aquelas substâncias, aqueles pedaços de madeira, eles precisam reagir com oxigênio. Porém, num processo de combustão, numa fornalha, o oxigênio que está no ar não consegue ter acesso total, perfeito àquela substância. Por mais que você promova a entrada de ar de diversas regiões, por mais que você de repente faça alguma forma de colocar esse combustível lá para que aumente a área de contato, por mais que a gente faça isso da melhor maneira possível, por exemplo, num leito fluidizado, numa caldeira de leito fluidizado, que melhora essa condição, ainda assim, inevitavelmente, alguma coisa vai acabar não reagindo, ou pode reagir totalmente, mas precisa de mais oxigênio do que o teórico. Então, a reação estequiométrica é quando o oxigênio teórico é utilizado para fazer a queima completa do nosso combustível, né, dos elementos do nosso combustível, porém, no dia a dia a gente precisa de mais do que aquilo que é teórico, tá certo? Agora, outro conceito é quando a combustão é incompleta, que não teve oxigênio suficiente, né, para realizar toda a queima, a gente acaba tendo uma perda de capacidade calorífica. Por quê? Se a reação foi incompleta, está significando dizer, por exemplo, que parte do carbono que está no nosso combustível acabou não reagindo. Em vez de formar CO2, acabou formando monóxido de carbono. Então, assim, uma parte que poderia ter reagido e gerado calor nessa reação ainda, não aconteceu. Foi embora para a atmosfera como monóxido de carbono. Então, isso é indesejado. Outra coisa é a formação da fuligem. Esse é um termo importante da gente definir, né? Porque muitas vezes o pessoal confunde fuligem com cinzas. Cinzas são elementos inorgânicos que não queimam, né? E que estão presentes muitas vezes nos combustíveis, né? Como a sílica e outros inorgânicos que podem estar presentes e eles não queimam, né? E fica aquela cinza. Quando a gente faz um churrasco lá e sobra do carvão aquelas cinzas, aquilo ali não queima. Mas ali também sobra, no caso de um churrasco lá que é uma queima ineficiente, que a gente não está preocupado em tornar aquilo eficiente, né? A gente tem também a chamada fuligem. O que é a fuligem? Fuligem nada mais é do que combustível não queimado, né? Representado aí como o principal representante o carbono não queimado, tá certo? Então, assim, a falta de oxigênio, né? Quando o oxigênio que a gente propicia para a reação é insuficiente para a reação acontecer completamente, a gente acaba tendo uma combustão inadequada e perde capacidade calorífica. Outra coisa que também é indesejável, né, a gente poderia falar assim, poxa, então se a combustão tem que ser completa para eu aproveitar ao máximo meu combustível, eu vou colocar ar à vontade, né? Vou pegar ventiladores e jogar ar para dentro da minha câmara de combustão, lá para minha fornalha, aos montes. Não pode também. Por quê? Porque quando a gente coloca excesso, a gente vai precisar colocar um excesso de ar para compensar as dificuldades que tem da reação acontecer completamente. Mas isso não pode ser sem cuidado ou sem um parâmetro. Existe uma dosagem que é feita, por quê? Porque se a gente colocar demasiadamente excesso de ar na nossa reação, isso também é prejudicial, porque esse ar acaba roubando o calor da chama de combustão e a gente também perde eficiência térmica, ok? E uma forma de a gente medir a qualidade da combustão, a principal forma de medir a qualidade da combustão, seja nos nossos carros, né, ou mesmo nas caldeiras, é através do que? Através da análise dos gases emitidos na chaminé da caldeira ou ainda no escapamento do nosso combustível. Lá, né? Então, a gente tem um analisador de gás, você consegue analisar os gases que estão sendo emitidos ali, sabe o combustível que você tem e aí com base nos produtos que estão saindo lá e naquilo que você tinha de combustível, da composição química, se você tiver, né, conhecer essa composição química, você consegue fazer um balanço e ter uma noção do como está acontecendo a sua queima, tá certo? É dessa forma, por exemplo, que o pessoal consegue ter uma noção, né, se está faltando oxigênio, se tem oxigênio em excesso, além do que devia, né? Então o pessoal consegue
ter uma noção aí. Bom, então, pessoal, falando um pouquinho ainda de estequiometria da combustão, né? Vamos continuar aqui, que é o tema principal da nossa aula aí. Quando a gente lida com reações químicas, né, é necessário recordar uma coisa extremamente importante, um conceito que a gente aprende lá no ensino médio em química, né, que é a questão da conservação da massa, né, uma regra aí que a gente tem, que significa basicamente o seguinte: que a massa dos produtos, né, é igual à massa dos reagentes. O que significa dizer isso? Quando a gente tem uma reação química lá, tudo aquilo que tiver à esquerda, que vai reagir com oxigênio, tem elementos ali combustíveis, né? Tem carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, enfim. Tudo que tem do lado esquerdo em quantidade, né, em número de mols ali de cada um daqueles reagentes, daqueles elementos, melhor dizendo, eles vão ter que estar presentes lá naquilo que nos chamados produtos de combustão, que é o que vem aparecendo à direita da reação. Então, o que significa isso, né? Não importa que esses reagentes, esses elementos, eles apareçam, né, dos dois lados da equação em elementos distintos, em compostos distintos. O que significa isso? Veja, pense aí comigo, ó. A gente tem, por exemplo, a água, o hidrogênio reagindo com o oxigênio para formar água. Bem simples. Então a gente sabe lá, por exemplo, né, a molécula de água H2O, eu tenho aqui do lado direito, então, a molécula de água, ela possui 2 hidrogênios e possui um oxigênio, certo? Então, uma molécula de hidrogênio reage com meia molécula, vamos assim dizer, meio mol, né, melhor dizendo, de oxigênio, O2, né, então vai dar um O apenas, né, então, e forma o H2O. Então, veja, eu tenho do lado esquerdo da minha equação, eu tenho 2 hidrogênios, né, H2, né, então a gente sabe que o índice aqui à direita aqui são duas unidades de hidrogênio interligadas que formam o gás hidrogênio, né, e o gás oxigênio, normalmente formado por duas moléculas de oxigênio ali, né, que formam o oxigênio gás, né, mas a gente vai precisar de apenas uma dessas moléculas reagindo com o gás hidrogênio para formar a molécula de água. Então, esses valores que estão em vermelhos, eles são chamados coeficientes estequiométricos. Então, veja, para formar 1 mol ou 1 kmol de água, eu preciso de 1 kmol ou 1 mol, né, de hidrogênio e meio mol apenas de oxigênio, beleza? Então, se a gente pegar com base na massa molecular dessas substâncias, massa molar dessas substâncias na tabela periódica, a gente vê, por exemplo, que 1 mol de hidrogênio, né, 1 kmol de hidrogênio tem 1 kg. Então, como tem dois hidrogênios aqui, a gente tem 2 kg de hidrogênio, que seria para cada mol aqui de oxigênio, né? Então, que são 16 kg de oxigênio, e forma água que pesa aí 18 kg, né, para cada quilomol. Então, é uma maneira de a gente também estimar o peso, né, que teriam a massa que teria essas substâncias, né? Quanto que precisaria reagir de cada uma delas para formar o produto correspondente. Então, eu preciso de 2 kg de hidrogênio com 16 kg de oxigênio para formar 18 kg de água. Essa é a proporção que a gente precisa, né? Ok? Vamos fazer um exemplo aqui, ó, rapidamente, para a gente conseguir compreender melhor essas reações, né? Então, veja, determine a equação de reação balanceada para a reação completa do metano com oxigênio. Veja, então nós vamos balancear. Balancear é dizer o que? Eu pego aquela reação, né? Eu pego uma reação química e vou colocar o número certinho que deveria ser colocado para cada um dos componentes aí, dos elementos do nosso combustível, né? Dos produtos, dos reagentes e dos produtos de reação, né? Então, assim, para uma reação completa, o que a gente tem é preciso acontecer para a gente ter como reação completa? A gente tem que ter formando apenas dióxido de carbono e água, já que o nosso combustível tem apenas carbono e hidrogênio.
né? Então, se o nosso combustível tivesse enxofre, a gente precisaria, para uma reação completa, dióxido de enxofre. Mas como o metano só tem carbono e só tem hidrogênio, né? Então tem que formar apenas, né, dióxido de carbono e água como produtos da nossa reação, certo? Então veja, eu vou ter o carbono reagindo com o oxigênio e formando aqui o dióxido de carbono mais água. E a gente tem esses índices aqui, ó, A, B e C, que estão arbitrados aqui, apenas para a gente entender como fazer o balanceamento. O que significa balancear? Tudo que eu tenho à esquerda da setinha aqui em mols, em cada um dos nossos elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio, tudo que tem do lado esquerdo tem que ter do lado direito na mesma quantidade. É a nossa lei de conservação da massa, né? Então veja, esses índices A, B e C mostram para a gente a quantidade de mols, né, de moles que a gente tem que ter de oxigênio, de dióxido de enxofre e de água, respectivamente, para cada mol de metano, no caso, o nosso combustível. Então, como que a gente vai fazer isso aí? A gente sempre vai fazer a análise começando pelo carbono da nossa reação, depois indo para o hidrogênio e por último o oxigênio, sempre assim. Se tivesse enxofre, a gente faria o enxofre antes de ir para o oxigênio. Então, todos os elementos e por último o oxigênio, certo? Então, veja, do lado esquerdo, quanto de carbono nós temos? Apenas um, certo? Então, o B aqui, ó, que dá a quantidade de dióxido de carbono, né, vai ser basicamente o mesmo. Por quê? Porque a relação é 1 para 1. Como aqui, ó, o C não é acompanhado de índice nenhum, é apenas um carbono, para cada um metano que nós tivermos aqui, eu gero um dióxido de carbono, um CO2. Né? Então, o B ali, ó, equivale a 1. Agora a gente vai para o hidrogênio. O que a gente tem? No hidrogênio do lado esquerdo aqui, ó, no nosso combustível, o metano tem 4 hidrogênios em cada metano. Cada molécula de metano tem 4 hidrogênios, certo? E aí a gente vê aqui do lado de cá, o que a gente tem, ó? Na água, cada molécula de água tem 2 hidrogênios. Então o Czinho aqui, ó, tem que ser o quê? Tem que ser número tem que ser 2 vezes, né? Porque vem daqui da água, vai ter duas. Para cada um que eu colocar aqui no C, se for o número 1, vai multiplicar por 2 aqui, vai virar 2. Se for o número 2, vai multiplicar por 2 aqui, vai virar 4. Então, veja, eu tenho 4 hidrogênios do lado de cá. Se eu tenho na molécula de água 2 hidrogênios, eu preciso de 2 moléculas de água para ter os mesmos 4 hidrogênios que eu tinha aqui na esquerda. Tá certo? E veja, agora o oxigênio, né? O oxigênio, a gente tem que ter o seguinte aqui, a gente começa com 2 vezes o A, por quê? Porque a molécula de oxigênio ela é formada por dois átomos de oxigênio, né? Ela é diatômica. Então, veja, o gás oxigênio ali vai ter 2 vezes A e vai ter que ser a soma do restante, né? Então, o que vai aparecer em A tem que ser coerente com o que a gente já tem nos produtos lá, já que a gente estabeleceu os produtos com base no nosso combustível. Então veja, eu tenho quanto de oxigênio eu tenho aqui da molécula de dióxido de carbono que foi gerada. Eu vou ter um dióxido de carbono, que a gente já estabeleceu aqui embaixo, aqui, ó. Um dióxido de carbono, então eu tenho 2 oxigênios, certo? Mas eu já vi aqui também que eu vou ter o quê? O hidrogênio, como tinha 4 do lado de cá, vai ter 2 moléculas de água aqui para ter 4 hidrogênio aqui também. Então, 2 moléculas de água tem 2 oxigênios. Então, eu tenho 2 oxigênios aqui, mais 2 aqui, vai me dar 4. O que significa isso em termos dos índices aí, ó? A quantidade que vai ter do A aqui vai ser o quê? Vai ser o B aqui vezes 2, né? A quantidade de B vezes 2, porque tem o índice 2 aqui no oxigênio, mais a quantidade de C vezes 1, né? Que não aparece aqui, mas é porque na água só tem um de cada vez. Então, resolvendo essa equaçãozinha, essa ideia, a nossa equação balanceada vai ser o seguinte, né? Eu já venho falando para vocês, mas aqui escrito, ó. Então, eu tenho lá
o metano, uma molécula de metano vai reagir com duas moléculas de oxigênio, né, e vai formar um CO2 mais duas moléculas de água. Como que a gente tem certeza que está certo? Vamos fazer a continha rapidinho, só para conferir. Ó. Eu tenho um carbono do lado de cá, um carbono do lado de cá, certo? Muito bem. Tenho 4 hidrogênios do lado de cá, vou lá para o outro lado, eu tenho 2 hidrogênios aqui, mas como são duas moléculas, então eu tenho 4 hidrogênios do lado direito. E aí sobrou o oxigênio, né? O oxigênio eu tenho aqui, como eu tenho uma molécula de CO2, eu tenho 2 oxigênios, mais duas moléculas de água, eu tenho mais 2 oxigênios. Então, somando aqui, eu tenho 4 moléculas de oxigênio. 2 vezes 2 aqui, ó. 2 vezes 2 oxigênio, eu tenho 4 oxigênios do lado esquerdo também. Então, a minha reação está balanceada. Por quê? Porque tudo que está do lado esquerdo, em números de cada um dos elementos, também está do lado direito. Tá ok? Bom, então continuando, pessoal, a gente vê que o oxigênio ele é necessário em toda reação de combustão. Né? Na maioria das aplicações, o que a gente vai ter? Qual vai ser a nossa fonte de oxigênio? Por ser mais barato, por ser abundante, por estar à disposição aí, o ar é a nossa fonte de oxigênio. Em raras ocasiões a gente vai utilizar oxigênio puro, por exemplo, quando o nosso processo requer algo do tipo. Mas 99% das ocasiões, né, a gente vai utilizar o oxigênio que está presente no ar para prover o oxigênio para a nossa reação. Porém, a gente tem que ter em mente o seguinte, no ar só tem oxigênio? Não, né? A gente faz uma consideração aí que mais ou menos 21% do ar é oxigênio e os outros 79% praticamente é nitrogênio. Na realidade, a gente sabe que não é só isso, que existem outros gases presentes no ar, né? Como, por exemplo, hidrogênio, como, por exemplo, hélio. Né? A gente tem alguns outros gases, argônio, que aparecem no ar, mas em quantidades muito menores. Então, a gente faz segue um modelo aí de que o ar seco, né, ele por simplicidade basicamente é composto por oxigênio e nitrogênio na seguinte proporção: 21% de O2, né, e 79% de N2, de nitrogênio. Isso pensando em base molar, né, em volume aí, certo? Então, se a gente for pensar em base mássica, os valores é um pouquinho diferente porque eles têm pesos diferentes, né? Eles não têm o mesmo peso, a mesma massa molar, cada um dos dois aí. Mas, basicamente, pensando nessa razão aí, para cada mol de oxigênio que eu coloco numa reação, trazendo do ar para pôr na minha reação, ele traz junto de si outros 3,76 mols de N2, de nitrogênio. Por quê? Porque eles estão juntos na atmosfera, nessa proporção, né? Então, para cada mol de oxigênio, vem outros 3,76 de nitrogênio, né? Porque tem muito mais nitrogênio na nossa atmosfera do que oxigênio. Então, esse é um dos motivos pelos quais, inclusive, né, quando a gente está fazendo uma reação, também se dificulta, né, que a reação seja completa. Em que sentido? Né? Se eu trago 1 litro de ar para dentro da minha câmara de combustão, nesse 1 litro eu tenho bem mais nitrogênio do que oxigênio. E esse nitrogênio, que é inerte, né, a gente considera ele inerte, ele vai, de certa forma, atrapalhar um pouco a reação. Né? Ele não reage, né, com o combustível, né? A gente praticamente não tem reação dele, mas ele está ali ocupando um espaço. Se ele ocupa um espaço, ele pode, entre aspas, ser uma barreira para atrapalhar a reação do oxigênio com o combustível. Né? Então, além da própria área de contato do combustível, que muitas vezes é dificultosa, né? O próprio nitrogênio muitas vezes acaba dificultando um pouco as reações, tá certo? Bom, então, ó, veja, a gente faz a modelagem de ar de combustão, né? A gente considera a quantidade de ar de combustão a partir de alguns fatores. Obviamente, o principal é conhecer o combustível, né, que a gente vai estar utilizando. E aí saber, na verdade, a quantidade de ar necessária para uma reação ideal, né?
Por quê? Porque a gente parte da reação ideal, mesmo sabendo que ela dificilmente vai acontecer, em condições normais de operação de qualquer equipamento, ela não acontece exatamente conforme a gente calcula estequiometricamente, né? E aí, com base nessas condições, né, ideais, a gente consegue fazer uma estimativa e aí sim dosar a quantidade de excesso de ar que a gente vai colocar para garantir que aconteça uma reação completa. Então, uma das coisas que auxilia, né, quando a gente vai fazer uma reação do combustível com o ar, e na verdade com o oxigênio que está presente no ar, é proporcionar um turbilhamento, né, uma mistura turbulenta do combustível com o oxigênio. Por quê? Aquilo é como se a gente borbulhasse, né, o ar no nosso combustível. Então, isso proporciona, né, uma interação entre eles fisicamente mesmo, um acesso do oxigênio ali no combustível para reagir melhor. Né? E aí a gente pode calcular esse excesso de ar de algumas formas, de duas maneiras básicas, seja com base mássica ou com base molar, né? Com a quantidade de massa de ar real que eu vou precisar em relação ao estequiométrico. Sempre o real eu vou precisar de mais do que o estequiométrico. Então essa divisão aqui sempre vai dar maior do que 1. Né? E representa para a gente a quantidade de excesso que ele tem que pôr de ar, né, em relação àquilo que eu calculei como sendo o ideal. Bom, então vamos fazer um exemplo aqui, para entender essa questão da quantidade de ar teórica, né, que é necessária para uma combustão completa, né, e para isso nós vamos usar um exemplo aqui de que eu estou pegando um motor que é alimentado com etanol. Né? Então, um motor de carro que é movido a etanol, né, está sendo alimentado com etanol e com ar atmosférico, assim como acontece nos nossos carros de fato. Né? E a gente vai ter a seguinte reação química, então. Etanol, né, C2H5OH, vai reagir com oxigênio. Esse oxigênio está sendo proveniente do ar, então junto com ele, para cada mol de oxigênio que eu colocar para reagir com o etanol, vai carregar consigo 3,76 mol de nitrogênio, né? Vai vir junto. Pensando em uma reação completa, vai ter só dióxido de carbono como produto e água, além do nitrogênio, já que a gente considerou aí no slide anterior o nitrogênio como sendo inerte, o mesmo nitrogênio que entra do lado de cá vai sair do lado de cá da mesma forma. Tá ok? Então, veja, nós vamos fazer o balanço. A primeira coisa é fazer o balanço químico dessa reação. Né? Então, do lado de cá eu tenho 2 carbonos, né? Para cada molécula de etanol eu tenho 2 carbonos, C2 aqui, ó. Enquanto que o CO2 que é gerado a partir dessa queima, em cada molécula de CO2 tem apenas um carbono. Então, eu vou precisar de duas, para cada uma dessa aqui que eu queimar, eu gero duas dessas, certo? Então, vou ter 2 carbonos do lado de cá, assim como 2 do lado de lá. Maravilha, agora a gente vai para o hidrogênio. No hidrogênio a gente tem 5 aqui, mais um do OH aqui, ó, da hidroxila. Então, eu tenho 6 hidrogênios. 6 hidrogênios do lado de cá. E eu tenho para cada molécula de água 2. Então, para chegar no 6, eu preciso de 3 moléculas de água para cada molécula de etanol que eu queimo. Com base nisso agora, veja, para que isso seja verdade, eu vou ter que ter uma quantidade de oxigênio que me faça isso ser verdade. Então, eu tenho 2 carbonos do lado de cá, 2 dióxido de carbono, que me dão 4 oxigênio, certo? Mais o que? Mais 3 moléculas de água que me dão 3 oxigênios. Então eu tenho 4 mais 3 dão 7, certo? E aí, só que eu tenho que lembrar que aqui na minha molécula de etanol eu tenho um oxigênio ali também. Então veja, eu vou ter 3 oxigênios aqui, ó, reagindo, vai me dar 6 oxigênios, né? Mas aqui do lado de cá eu tenho 7. Da onde que vem essa sétima? Daqui, do próprio etanol. Tá ok? E aí, como eu coloquei 3 mols de oxigênio, vieram 3 mols de nitrogênio vezes os 3,76, que é da proporção, né? Que a gente sabe lá dos 21% de oxigênio, 79% de nitrogênio que tem no ar.
Então esse 3,76 é o que dá essa proporção, né? Como eu coloquei 3 mols de um, vai vir 3 vezes 3,76 mols do outro, né? E aí, obviamente, fazendo esse produto aqui, ó, de 3 vezes 3,76 me dá o 11,28 que está saindo de nitrogênio lá, né? Então tudo que entrou de nitrogênio sai da mesma forma. Então, observando isso daqui, ó, a gente pode usar essa reação química aqui embaixo, que está balanceada agora em termos de número de mols de cada reagente aqui, e ter uma noção com base na massa molar de cada componente do combustível, a quantidade de massa de combustível que eu queimaria para promover e quantos quilos de ar eu também precisaria para fazer uma reação completa dessa daí. Então veja, o carbono, no caso do etanol, né, ele tem duas moléculas, 2 mols ali de carbono, né, dentro da minha molécula de etanol. Cada mol de carbono pesa 12 kg por quilomol, então eu teria uma massa de 24. O mesmo raciocínio para o hidrogênio, só que ele tem a massa de 1, e o mesmo raciocínio para o oxigênio, que tem a massa de 16. No caso do hidrogênio, ele tem 6 na molécula de C2H5OH, e o oxigênio tem apenas 1. Então, isso compõe a massa molar aí do meu combustível, né? Dessa molécula etanol, que seriam 46 quilos por quilomol, né? de etanol, tá certo? Agora, quando a gente pensa no ar, na quantidade de ar, o raciocínio é similar, né? Então, no ar a gente tem oxigênio e tem o nitrogênio, né? Então, foram necessários para essa reação 3 mols de ar, né? Então, são 3 mols de oxigênio e 3 mols vezes 3,76 mols de nitrogênio, né? Então, que dá os 11,28 que está aqui, ó, na saída. Cada um deles tem a sua massa molar aqui, a gente faz a conta e vê que entrou 96 kg aqui de oxigênio, mais 315,84 de nitrogênio. Então entrou, para queimar 46 kg, essa é a proporção, né? Para queimar 46 kg de etanol, eu vou precisar de 411,84 kg de ar. Isso numa condição perfeita, pensando que todo o meu ar entra ali, todo o oxigênio que está no ar vai conseguir reagir com esse etanol e vai formar bonitinho CO2 e água. Na prática, a gente sabe que a gente teria que colocar mais ar além disso aqui, vai ter que pôr um excesso além disso para poder proporcionar a reação completa, né, ou o mais próximo possível disso. Tá ok, pessoal? Bom, então, ó, esse daí que a gente acabou de calcular é o que a gente chama de ar teórico, que a gente acabou de ver no exemplo 2. É a quantidade mínima de ar, né, que fornece oxigênio suficiente para que acontecesse uma combustão completa. Ou seja, que todo o carbono, hidrogênio e enxofre que estivesse no meu combustível fosse convertidos em CO2, H2O, né, e SO2. Tá bom? Veja bem, os produtos de reação, então, de uma reação completa, são esses que eu acabei de citar, mais o nitrogênio, né, que está presente no ar, né, que entrou junto lá com o oxigênio, entra do mesmo jeito que entra, ele sai, certo? Na prática, a gente sabe que a quantidade de ar utilizada normalmente é maior do que a quantidade teórica, por conta das ineficiências que a gente tem no processo, certo? Seja ela de ordem técnica do nosso equipamento, que muitas vezes não consegue promover a melhor combustão, né? Seja ela também da própria característica do combustível, que muitas vezes a forma como ele está de acesso difícil e não promove uma queima da melhor maneira possível, né? Enfim, qualquer que seja o motivo, a gente vai acabar tendo que fornecer, né, um excesso de ar, que pode ser expressado de duas formas, basicamente. A gente pode chamar o percentual de ar teórico, né, que é quando a gente diz lá, tem 150% de ar teórico, né, que equivale o quê? Eu fiz aquele cálculo no exemplo lá, que a gente precisaria de 411 kg de ar para queimar 46 kg de etanol. Então, se eu fosse usar os 150% de ar teórico, eu ia pegar aquele valor e multiplicar por 1,5, né? Então, eu ia dar lá, vamos arredondar de 400, né?
eu usaria 600, né? Eu usaria 50% a mais. Esse mesmo conceito eu posso chamar, que é o termo acaba sendo até utilizado mais na indústria, que é o percentual de ar em excesso, né? Ambos são usados, mas a gente acaba falando, quanto de excesso de ar eu vou pôr? Vou pôr 50%. Seria o mesmo 150% de ar teórico. Ou seja, calculei o teórico, preciso de 400 kg, mas eu vou adicionar 50% a mais para garantir que aconteça a reação completa. Então eu vou pôr 150% de ar teórico ou simplesmente 50% de excesso de ar. Beleza? Então, esse excesso de ar, como é que a gente estabelece? Como é que se sabe quanto de excesso há? É uma coisa puramente empírica, experimental do dia a dia das indústrias, né? Então, dependendo do combustível, né, a gente consegue ter uma noção do quanto que precisa de excesso de ar, né? Isso tem relação total com a forma desse combustível, inclusive no seu estado físico, né? Se é sólido, líquido ou gasoso, né? Então, partindo do sólido para o gasoso, né? O sólido é mais difícil o acesso, né? A gente tem uma dificuldade maior de acesso, então normalmente se precisa de mais ar em excesso. E os gases, né? As moléculas já estão espaçadas, né? Então o acesso do oxigênio a essas moléculas ele é muito mais fácil. Então normalmente precisa de menos ar em excesso. Como a gente pode ver aqui, ó, gás combustível, o excesso de ar varia aí de 5 a 20%. Carvão pulverizado, então se a gente pegar o carvão a gente pegar ele em grânulos, né, e aspergir e pulverizar esse carvão, né, na nossa câmara de combustão, eu estou aumentando a área de contato dele, é diferente de um carvão em pedaços, né, para reagir, que a gente usa na nossa churrasqueira, né? Então, ali eu tenho uma área de contato muito menor do que quando eu quebro, esmiuço ele e pulverizo, né? Então, eu proporciono um aumento da área de contato, facilita o contato com o oxigênio, então eu vou precisar de um excesso de ar menor. Olha lá, óleo combustível, né? Na mesma ordem, pensando aí, que é um líquido, veja, então tem um gás, um sólido e um líquido, mas mesmo isso aqui sendo sólido, que teoricamente seria mais difícil, a condição com que foi utilizado proporcionou uma facilidade, né? Por quê? Porque foi pulverizado, aumentou a área de contato. Por isso mesmo que quando a gente vê lá nas centrais térmicas, você não queima lenha, né? Embora esteja aqui lenha, né, no valor de 30% a 60%, você queima o quê? Queima cavacos de madeira. Por quê? Quando você cortou em pedacinhos, né, que são os cavaquinhos lá, você aumentou a área de contato. Aumentando a área de contato, você aumenta a eficiência da combustão, né, e torna a combustão mais adequada e exigindo menos de excesso de ar. Lembrando que se eu colocar excesso de ar demais, ele vai roubar calor da minha chama e também vai tornar a minha queima menos eficiente, né? Vou ter uma perda calorífica aí também. Beleza, pessoal? Então, ó, o volume de ar em excesso, para ficar registrado aí para vocês, é necessário para a queima de combustível em uma caldeira, depende do tipo do combustível, da forma como o mesmo é queimado, da forma como ele se encontra, né? Então, a gente tem aqui alguns valores para ter uma noção, mais ou menos, né? E esses valores de excesso de ar podem variar em função da qualidade do combustível também, né? Então, às vezes eu tenho lá carvão de uma fonte mineral que vem com bastante cinzas e eu tenho um carvão vegetal que vem com bem menos cinzas. Isso vai alterar também a quantidade de ar, né? Porque as cinzas são inertes, são componentes que não queimam, mas elas estão lá fisicamente, estão atrapalhando a reação, né, com o elemento combustível que está lá dentro. Então, a composição atrapalha, se eu tiver uma umidade maior, atrapalha a minha queima, né? Enfim, a granulometria em que o combustível está, tudo isso tem total relação com o processo de combustão. Bom, então para a gente ir caminhando para o final da nossa aula aqui, eu vou fazer mais um exemplo com vocês, né? Eu gostaria que fosse determinada aí a quantidade de ar teórico para a combustão completa do metano, né? Que é um gás aí, um dos gases que compõem o gás de cozinha, né? Veja, então o metano é o CH4, né? Aí eu vou reagir ele então com oxigênio e nitrogênio. Na verdade estou reagindo com o ar, né? Estou dando um exemplo aqui, estou queimando com o ar, né?
e vai gerar uma combustão completa, CO2, água e nitrogênio. Se a combustão fosse incompleta, a gente teria aqui CO, né? Por exemplo, também, que é a combustão incompleta do carbono, né? Não vai tudo para CO2, ele forma CO, que é o monóxido de carbono, que é indesejável, né? Que é tóxico, além de tudo. Tá? Então, veja, aquele levantamento, né? Quanto carbono eu tenho no meu combustível? Tenho um carbono, né? Então, como eu gero CO2, cada molécula de CO2 tem apenas um carbono também, então o B aqui, ó, o índice B vai ser o próprio 1, né? Vai ser igual a 1 porque é a quantidade de carbono que tem no nosso combustível. A quantidade de hidrogênio que eu tenho no combustível são 4, né? E aí a gente tem cada molécula de água tem 2 hidrogênios, então 2 vezes o número de C, né? Que eu vou precisar para chegar em 4 aqui que está lá no nosso carbono, no nosso metano, melhor dizendo. Agora, oxigênio vai ter que vir de modo a satisfazer isso daí. Então, veja, o que a gente tem aqui? Eu tenho 2 oxigênios aqui, né? Para cada dióxido de carbono que eu estou gerando. E também tenho um oxigênio para cada água que eu estou gerando aqui na minha reação. Então, de novo, né? Eu vou ter aqui, cada molécula de oxigênio tem dois átomos de oxigênio, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A quantidade de oxigênio que eu vou precisar vai ser o quê? 2 vezes o que eu chamar de A aqui, o número, né? Porque aqui tem o índice 2, que vai ter que ser igual ao quê? Para cada molécula de dióxido que eu gerar, eu tenho 2 oxigênios, assim como para cada molécula de água eu tenho 1 oxigênio. E o nitrogênio, basicamente, vai ser o 3,76, que é a proporção, né? Ele entra 3 vezes 76 mais que o oxigênio, para cada oxigênio que eu ponho, né? Então, por isso que está 3,76, que multiplica o ar. Por quê? Porque o nitrogênio entra por tabela aí com o oxigênio do ar, certo? Então, a reação química balanceada, né, bem simplesinha, veja lá, para cada mol de metano que eu queimo, eu gero 1 mol de dióxido de carbono. E gero também 2 mols de água para cada metano que eu queimo. E para isso eu preciso de 2 mols de ar, vamos dizer assim, 2 mols de ar não, minto, 2 mols de oxigênio, né? Só que com o oxigênio vem o nitrogênio, então na verdade o que eu preciso? Eu vou ter 2 mols de oxigênio e 2 vezes 3,76 mols de nitrogênio, que é o 7,52 mols de nitrogênio que está aqui do lado direito. Veja, então a gente tem que ter em mente o seguinte, esse 2 antes do termo aqui, ó, desse que está entre parênteses, que é O2 mais nitrogênio, ou seja, o 2 antes do ar, não é o número não é o número de quantidade de ar, isso que a gente tem que ter em mente. Esse 2 aí, ó, é o número de mols de O2 no combustível, por combustível, né, para queimar esse combustível, para cada mol desse combustível. Mas a quantidade de ar vai ser o quê? Vai ser a quantidade de mol de combustível, vai ser a soma, né, dos mols de oxigênio mais os mols de nitrogênio. Então veja, a gente viu lá que 2 vezes 3,76 dá os 7,52 mols aqui de nitrogênio, que são os inertes, entra e sai, inerte, entra e sai da mesma forma. Mas eu tenho 2 mols de oxigênio. Então esse todo aí, ó, 2 de oxigênio mais os 7,52 de nitrogênio formam o ar, né? Os mols, a quantidade de mols de ar que vai entrar na minha reação, que no caso aqui é 9,52. Tá certo? Então eu preciso de 9,52 mols de ar para reagir com 1 mol de metano, né? E aí gerar a minha reação completa. Eu poderia aqui a gente fazer aquela mesma análise de pegar na tabela periódica a massa molar de cada elemento aqui e fazer a massa molar de cada molécula também
e a gente conseguir ter a noção de proporção em termos de massa também, do quanto, para 1 kg de metano, quantos quilos eu preciso de ar, quantos quilos vai gerar de CO2, quantos quilos vai gerar de água. A gente consegue fazer essa relação também, basta fazer igual aquela tabelinha do exemplo 2 que a gente fez. Bom, então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Essas foram então as referências utilizadas para essa aula aqui e espero ver vocês na próxima. Um grande abraço e até lá!